De volta com o nosso programa, e nós vamos bater um papo agora com um garotão. É um garotão mesmo, ele tem apenas 22 anos e apesar da pouca idade, ele tem muita história para contar. Vejam só o currículo dele aqui, ó. São 10 curtas-metragens, é comendador do Ministério da Cultura pela Ordem do Mérito Cultural Carlos Gomes, vencedor da medalha Cinquentenário da ONU, isso pelo trabalho cinematográfico que ele realiza. É diretor, crítico de cinema e está trazendo as novidades que estão estreando para a gente hoje. Lucas, seja muito bem-vindo, rapaz. Obrigado. Parabéns pela tua história. Obrigado. É apaixonado pelo cinema, então? Desde sempre, né? Você começa a ver filme quando criancinha, você já começa a viajar naquelas histórias, você começa com o Disney e cria uma formação cinematográfica, vai se apaixonando. Quando você vê, você já está no meio produzindo, dirigindo, fazendo de tudo. Lucas Mendes, 10 curtas. Você começou com quantos anos? Eu comecei com 17 anos no meio cinematográfico como trilha, fazendo trilha de cinema. Aí eu comecei a me envolver em outros lados, fotografia, direção de arte. Quando eu vi, eu estava dirigindo meu primeiro curta, o primeiro puxou o segundo puxou o terceiro, aí começou a ter repercussão dentro de festival de cinema e eu não parei mais. E você não é de São Paulo, né? Não, eu sou de Goiânia. Eu comecei a minha produção... Na verdade, eu comecei minha produção de cinema na Alemanha, mas depois, como diretor mesmo, em Goiânia. Produzir o cinema, produzir filmes no exterior e no Brasil é diferente? É muito diferente, muito diferente. Na Alemanha eu tive uma experiência média, porque como eu era só o cara da trilha, então quando eu chegava no set já estava tudo pronto. Na verdade o filme já estava pronto, eu só via e via que tipo de música ia entrar legal, que tipo de instrumento. Você sentia o filme e de acordo com essa visão você jogava a trilha? Dava uma resposta musical, compunha também. E no Brasil eu tive uma experiência completa, que é desde você escrever o roteiro, fazer casting para poder achar atores, conseguir estúdio, luz, câmera, e aí você vê que é bem complicado mesmo. Mas tem melhorado muito, a Ancine tem entrado com leis bacanas, então está facilitando para a gente, novos produtores culturais, novos produtores cinematográficos, a fazer produções mais autorais dentro do Essa realidade do cinema brasileiro tem mudado cada vez mais, né? Tem mudado cada vez mais. Leis de incentivo tem ajudado muito. Bastante, bastante. Antes era bem mais complicado. Hoje em dia, com as leis de incentivo, está bem mais tranquilo de fazer cinema. Antes da gente entrar nos lançamentos para esse final de semana, fala para mim, desses 10 curtas, o que você mais gosta de retratar? Literatura. Eu gosto muito de literatura. Então, eu gosto muito de pegar, por exemplo, Augusto dos Anjos, Edgar Allan Poe, pegar contos, poemas e transformar isso em um curta-metragem. E tentar trabalhar essa linguagem de como o autor conversava e tentar conversar dessa mesma maneira, mas agora usando o cinema. A receptividade do público, como que é em relação a isso, com esses temas? Porque foge do convencional, né? Foge um pouco do convencional, mas quando você trabalha dentro do meio de festivais cinematográficos, não é algo tão novo. Isso é uma coisa que já tem sido feita há muito tempo. Então foge do convencional do grande público, mas quando você entra dentro dos meios cinematográficos mais específicos, é um tema já bem abordado. Lucas, entre os filmes que nós vamos apresentar aqui, um que está em cartaz é uma série, né, que vem percorrendo o mundo aí. Foi lançado quando começou essa série? Começou com o Paris Eu Te Amo. Paris Eu Te Amo. E aí depois veio o Nova York Eu Te Amo e agora o Rio Eu Te Amo. É uma série muito interessante que foi feita por uma reunião de várias produtoras, na verdade, do mundo todo, que começou a juntar diretores, curtas-metragens de vários diretores que representavam partes da cidade, que eles se tocavam mais, que eles achavam mais interessante, então chamavam diretores do mundo todo para ter uma visão realmente global sobre a cidade. E agora a gente chegou no Rio de Janeiro. A gente tem imagens, inclusive, nós estamos mostrando aí, olha, Fernanda Montenegro, tem Rodrigo Santoro. E eu acho muito interessante desse filme, porque a gente começou falando sobre essa nova fase do cinema nacional. Esse filme prova a nova fase do cinema nacional. Vemos aí diretores como o Padilha, que fez Tropa de Elite, o Meirelles, que fez Cidade de Deus. Eu acho que só faltou o Walter Salles. E também quando você fala dos próprios atores que eles usaram, são os atores que hoje representam a nova cara do cinema nacional. O Eduardo Sterblit, que é muito presente dentro dos filme de comédia romântica nacional, que é uma nova linguagem. Você vê também o Selton Mello não tá, desculpa, o Wagner Moura, que hoje em dia você fala de Wagner Moura, você fala de cinema nacional. Então, assim, todos os filmes que têm sido produzidos
desde o Bicho de Sete Cabeças, que é quando a gente fala que tem a nova marca do cinema nacional, você vê nesse Rio Eu Te Amo. Filme pesado, Bicho de Sete Cabeças. O filme não é tão leve quanto o filme Rio Eu Te Amo. E o filme, ele é uma espécie de propaganda do próprio Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016. É um filme extremamente convidativo, muito musical. Você que gosta de música brasileira vai se apaixonar com o filme. Viagem entre Chico Buarque, Caetano Veloso, Cartola. Então é uma viagem cinematográfica e musical. É muito prazeroso, é um filme para você ir ver com seus amigos, com a sua namorada, com o seu namorado. É um filme muito interessante. A única coisa que você, como público, pode estranhar um pouco é o ritmo do filme. Porque como você tem vários diretores juntos, em alguns momentos o filme... Você sente uma quebra, é isso? Mas isso é natural. Uhum. Isso não infere muito, assim. Mas é legal você estar preparado para isso. Porque como você trabalha com vários diretores, você trabalha com várias linguagens de cinema. E quando você trabalha com várias linguagens de cinema, tem um diretor que gosta de takes mais longos, outro que gosta de takes mais curtos, um que gosta de abordar um tipo de tema, outro gosta de abordar outro tipo de tema. E acaba que o filme fica num vai e vem. Uhum. Mas eu acho que isso é o que enriquece o filme de verdade, porque você tem essa pluralidade de linguagens cinematográficas dentro de um só filme. O filme é uma execução da Conspiração Filmes com a Bossa Nova, que são duas produtoras que estão produzindo cinema, estão produzindo essa nova fase do cinema. Eu falo que é a nova fase do cinema, não o cinema novo, né? Porque o cinema novo é dos anos 60. Que essa nova fase do cinema está sendo representada muito bem por essas duas produtoras. A união dessas duas produtoras com a Warner, com outras produtoras internacionais, mostra que o Brasil está sim agora no palio do cinema mundial. E não mais como apenas um coadjuvante que às vezes tem uma aparição ali em Cannes, aparição em Veneza, aparição no Oscar. Não, o Brasil se firmou como polo de produção cinematográfica. Essa sequência deve continuar? Paris, Nova York, Rio... existe uma certa especulação sobre Xangai. Mas nada confirmado. Tudo é só especulação por enquanto. De quem é essa sequência? Essa sequência é da produtora Citizen, Filme Citizen, que na verdade é a união entre outras várias produtoras que quando elas chegam no país, falam, vamos fazer... É como se fosse uma franquia, isso? Eles dão os direitos para as produtoras locais. É uma franquia de gravar filmes em locais diferentes, em cidades diferentes. Mas quando eles chegam no país, eles buscam produtoras locais, como eles buscaram aqui a Conspiração Filmes e a Bossa Nova. Ok. O próximo filme é o Lucy, é isso? Lucy. Que filme é esse? Conta pra gente. O filme Lucy também é um filme bastante interessante. Ele é um filme de ação. E uma coisa interessante sobre esse filme é que ele entrou em cartaz enquanto estava passando Mercenário. Estava passando Mercenários 3. Então ele já tinha uma alta competitividade cinematográfica quando ele entrou de fato no mercado brasileiro. Mas ele se comportou super bem, ele teve recorde de público nacional, fechou todas as bilheterias. É um filme que ele traz uma discussão filosófica, traz uma discussão também sobre as teorias da física mesmo. É um filme poético, ele mistura a linguagem documental com a linguagem, com a linguagem do cinema ficcional. Ele tem grandes atores como Morgan Freeman, Scarlett Johansson. Então, assim, é uma experiência cinematográfica diferente também. Você que gosta de filmes sci-fi, você que gosta de filmes de ação, é um filme que você vai se divertir bastante. Não é um filme, não aconselho, não é um filme para você ir com a família, mas é um filme bem divertido. Ele propõe uma discussão que é se a gente tivesse mais domínio sobre o nosso próprio cérebro. Porque o filme diz que a gente tem o domínio de 10% do nosso cérebro. E se a gente tivesse alguma maneira de aumentar esse domínio para 20%, 30%, 40%, onde que a gente ia chegar? A gente ia ser uma espécie de super-herói? O que a gente ia poder fazer com a nossa mente? Os golfinhos têm um domínio de 20%. O Morgan Freeman, pelo que eu vi ali, ele é como se fosse o guru dessa história, né? Ele tenta encaminhar a mocinha... Na verdade, não. Não? Não. No filme, ele interpreta um cientista. E ele como esse cientista, ele é o cara que estuda as frequências cerebrais. Então, ele estuda o que pode acontecer se a gente tivesse um cérebro mais potente do que o 10%. A Scarlett Johansson é uma estudante que,
por uma série de acontecimentos, ela acaba sendo obrigada a transportar drogas dentro do seu corpo e essas drogas começam a vazar dentro do seu corpo. E quando essas drogas começam a vazar, ela começa a aumentar a sua capacidade mental. Só que ela vê o poder disso. Então ela começa a tentar impedir que essas drogas vazem para as outras pessoas. Então ela faz um papel meio de girl power, de super-heroína mesmo. E você vê essa linguagem bem clara desses filmes novos, como o filme do Batman, os filmes da Marvel, dentro desse filme. É bem interessante. Gostei das dicas. Aliás, então, são dicas bastante distintas, né? Primeiro, Rio, Eu Te Amo, que é um filme mais poético, mais romântico. A gente pode até considerar como cinema nacional, porque a produção é nossa, né? Produção local. A produção a direção que mescla mais. Tem diretores brasileiros e diretores do mundo todo, do Japão, China, França, Estados Unidos, todos os lugares do mundo. E o outro filme é o Lucy, que mescla, então, um pouco de ficção, um pouco de realidade, essa tecnologia toda, a gente percebeu ali pelas imagens que você trouxe pra gente, Lucas, são ótimas dicas. Você, naturalmente, gostou de qual mais ali? Eu devo confessar que eu gostei mais do Rio Eu Te Amo. Rio Eu Te Amo, É uma experiência mais cinematográfica mesmo, não é tanto só para entreter. Existe uma discussão cinematográfica ali dentro que é bem interessante. Lucas Mendes, um fera do cinema, vai voltar com a gente aqui tantas e tantas vezes, com certeza. Desejo muito sucesso a você. Obrigado. E eu fiquei curioso agora para conhecer os seus curtas. Eu quero assistir, com certeza. Obrigado. Ficar mais próximo do teu trabalho aí. Tá legal? Obrigado. Lucas, muito obrigado. Valeu pela presença, valeu pelas dicas. Maria Cândida, agora é com vocês. Tem outra história interessante aí que interessa às mamães. É verdade, Rafael, mas adorei as dicas dele também. Nossa, adorei tudo que ele falou. Muito legal, Lucas, parabéns. Bom, vamos para outro assunto totalmente diferente, para o mundo das mamães. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma dieta saudável passa pelos seguintes estágios: amamentar o bebê durante os 6 primeiros meses de vida, comer alimentos variados, ingerir muitos vegetais e frutas, moderar na quantidade de gorduras e óleos e evitar sal e açúcar em excesso. Até parece fácil, mas estes hábitos devem ser desenvolvidos desde a infância, de preferência, começando com o que seu filho leva na lancheira. E para dar dicas sobre o que não pode faltar na lancheira do seu filho, nós vamos bater um papo com a nutricionista Natália Colombo. Tudo bem, Natália? Tudo bom? Você não só... Você veio acompanhada, né? Eu vim acompanhada. Nossa, na outra vez que você veio, não estava tão grande a sua nada, barriguinha. Não tinha nada. Aumentou bem rápido. É menino ou menina? É menino, Ah, menino. qual vai ser o nome? João Paulo. E você já tá pensando na lancheira dele já. também? Tem que começar a pensar, né? Você Além de trouxe ser- o que tem que botar na lancheira dos nossos filhos, né? Isso. A partir de quantos anos? Assim, 2 anos já vai pra escola, né? Sim, 1 ano, às vezes, já vai pra geralmente, escola. Isso, geralmente. Aqui, na verdade, essas opções que eu trouxe é realmente mais para acima de 2 anos, mas assim, mesmo para aquela criança, 1 ano e meio, 1 ano que já tá indo na escola, já tem muita coisa aqui que dá para aproveitar. Porque, na verdade, né, foi até o que você falou, o importante é você começar a oferecer opções saudáveis, alternativas saudáveis para a criança desde cedo. E para isso, você não quer dizer que você precise restringir alguns alimentos, você só precisa adaptar e achar melhores opções para você conseguir incluir essa alimentação mais saudável no dia a dia do seu filho. Então, né? o que eu sinto a maior dificuldade é assim, você deixa pra última hora sempre, de manhã, você não fez à noite porque ficou com preguiça, ou tava com seu filho estudando e tudo, aí você deixa pra de manhã, em cima da hora, aí você fala, deixa eu colocar meio que qualquer coisa. Isso, exatamente, acaba Acho que sendo você- sempre na correria. E até as opções que eu trouxe, foi até pensando nisso, porque assim, é óbvio que a lancheira, a gente consegue elaborar de inúmeras maneiras, a gente conseguiria, aqui eu trouxe as opções mais fáceis, mas a gente conseguiria pensar, por exemplo, numa torta que você faz com uma farinha integral, que você faz com recheios bacanas para você levar, a gente conseguiria pensar num bolo de maçã com canela integral, um bolo até de chocolate que a gente conseguiria fazer com uma farinha integral, com cacau em pó, com um tipo de açúcar melhor para criança. Assim, a gente conseguiria elaborar de inúmeras maneiras. Aqui eu trouxe as opções mais práticas mesmo, pensando nisso. Porque muita gente fala isso. E às vezes você consegue elaborar, mas tem um dia que é mais corrido, um dia que é mais... Então você tendo já as opções mais saudáveis em casa, você consegue montar uma lancheira Ainda mais quem tem mais sem muito filhos, problema. né? Exatamente. Então, o importante é você ter as opções saudáveis em casa, né? E isso para tudo, até
que nem a mãe que quer que o filho se alimente bem. O importante é ela ter os alimentos bons em casa. Então ela ter uma casa cheia de bolacha recheada, de refrigerante e querer que o filho coma a fruta, entendeu? Então, assim, todo esse tipo de hábito, ele tem que ser incentivado. Então, assim, também não é uma questão de que a criança nunca vai poder comer uma bolacha recheada. Ela até vai poder. Só que o importante é que a rotina dela seja boa, porque daí isso acaba sendo exceção e não a regra. E o que a gente vê hoje com as crianças, né, é que acaba sendo regra. A criança acaba tendo um consumo de refrigerante, de sucos industrializados, de bolacha recheada muito grande, né? E o consumo de fruta, por exemplo, minúsculo, né? E aí que tá o problema. Vamos ver as opções que você colocou aqui. Eu vi que você colocou fruta em todas as opções, né? Sim. Deixa eu ver, né? Essa aqui não tem fruta, Essa mais tá uma só. Isso, mas enfim, mas aqui também seria interessante até colocar a fruta, né? E esse daqui também a gente associar com uma outra fruta, foi só uma opção para variar. Mas o que é importante? A fruta, ela tem que fazer parte desde o início. Então, isso é muito importante a mãe sempre incentivar. Então, aqui eu coloquei a fruta inteira, mas existem inúmeras maneiras de você acabar colocando a fruta. Então, você pode mandar, por exemplo, um potinho com morango, você pode mandar um potinho com uva. E também não sempre pegar a maçã, que é a opção mais fácil, né? Que você falou na correria, tipo, a maçã, vai, leva a maçã ou leva a banana, né? E o que você faz quando sempre a fruta volta? Tá, então isso acontece bastante, né? Porque as crianças, elas têm mania de até trocar os lanches, né? É verdade. Entre elas, é verdade. Enquanto a bolacha recheada, troca por outra. Isso, exatamente. Em relação à fruta, né, uma coisa que a gente tem muito que incentivar. Por isso que eu acho que essa relação com os alimentos mais saudáveis, eles têm que começar desde o início. E a relação com a fruta, a gente tem que deixar a fruta atrativa para a criança, né? Por isso que eu falei, aqui ainda coloquei a fruta toda. Em geral, algumas crianças, elas não gostam. Então, por exemplo, quando a fruta ela vai picadinha, tipo, até colocar um pouquinho de mel por cima, tipo, já deixa a fruta um pouquinho mais atrativa, entendeu? Para você começar a incentivar. É importante você ver qual a fruta que a criança gosta mais. Tem muita criança que não gosta de morder a maçã, por exemplo. Ela gosta de algum outro tipo de fruta. Então, isso é importante. E sempre que a fruta volta, é importante a gente explicar para a criança, né? As crianças, elas são muito inteligentes, elas pegam mais rápido até do que a gente. Então, é sempre importante explicar o porquê, que tem nutriente, que vai ser bom para ela. E mesmo quando volta, continuar incentivando. E se ela não come na lancheira, incentivar em casa. Então, né, olha só, vamos comer de sobremesa, vai ser uma fruta, no lanche vai ter que ser uma fruta, sempre explicando e sempre tentando deixar essa fruta mais atrativa possível. Isso ajuda, é lógico que não adianta colocar leite condensado em cima da fruta, mas enfim, sempre tentar deixar, né, essa relação mais próxima. O tá? suco. O suco é uma coisa que a gente realmente precisa falar, né? Porque assim, hoje já existem algumas opções mais bacanas de suco de fruta para criança, tá? Então assim, a gente tem vários sucos que tem uma quantidade muito grande de açúcar. Aí você sai da opção de açúcar, você vai pro light, que tem uma quantidade muito grande de adoçante. Os adoçantes a gente sabe que estão relacionados aí com uma série de alterações, principalmente os que a gente tem na maior parte dos produtos. Então, criança realmente não deveria consumir adoçante, a não ser que a gente esteja falando de uma criança diabética, porque daí é um outro ponto. Mas o importante é a criança ela começar a sentir o sabor dos alimentos. E isso começa na infância, porque o nosso paladar ele se acostuma com doce e ele se acostuma com salgado. Por isso que é muito difícil, quando a criança está acostumada a adoçar tudo com açúcar, ela ficar sem o açúcar, porque ela não reconhece o sabor da fruta. E isso é super importante. E a gente tem essas opções de sucos no mercado, então é sempre importante você avaliar qual suco você está mandando, porque esses, por exemplo, eles não têm nada de conservante, eles não têm nada de corante, eles não têm nada de açúcar, eles não têm nada de adoçante. Tá? Então, assim, é sempre importante não olhar a caloria só, não olhar sódio, mas olhar os ingredientes. A gente fala que quando começa a ter aquele monte de ingrediente que você não faz ideia do que seja, já não é bacana. Então, o ideal também seria você fazer um suco em casa, também, né? Mas eu tenho em casa um exemplo que eu mando suco natural e a minha filha não quer, ela quer o de caixinha. Sim, exatamente. Mas isso também está muito relacionado com o que ela vê nas outras crianças, né? Então, por isso que a gente tem que deixar, né? Até algumas opções que eu trouxe, por exemplo, esse salgadinho. É um salgadinho, porque ela vai chegar lá, ela vai ver as outras crianças com salgadinhos. Então, assim, só que é uma opção mais bacana. Assim, ela não fica tão fora das crianças, mas ao mesmo tempo você sabe que você está dando uma opção melhor. E quando a gente fala desse tipo de suco, eles são muito gostosos. Assim, não tem diferença, ele é um suco puro. Então, se você olhar aqui os ingredientes, por exemplo, esse suco de maçã, ele é só o suco de maçã, só tem maçã nos ingredientes, não tem açúcar, não tem mais nada, é só maçã.
Então é um tipo de ingrediente que você reconhece, você tá tranquila. Um dos sucos que eu trouxe, por exemplo, esse aqui, de limão, ele tem açúcar. Só que ele só é água, limão e açúcar. Então, assim, pelo menos ele não vai ter aí um monte de conservante, um monte de corante. Porque o que a gente sabe atualmente é que um dos maiores problemas, né, para a saúde, não só de criança, mas como para os adultos, são os aditivos alimentares, né? A gente come muito alimento industrializado que tem muito aditivo. E aí que tá o problema. E a criança começa com isso logo na infância. Aí já começa a alterar todos os neurotransmissores, começa a alterar paladar, então a criança ela só vai querer alimento doce, ela só vai querer... Então tudo isso acaba interferindo bastante. Outra pergunta, você falou do salgadinho, assim, eu não tenho salgadinho em casa porque eu acho que faz mal, mas você... Esse assado pode? Sim, na verdade, não são todos também. Esse daqui ele é bacana, porque ele é assado, ele é... Aqui tá todas as especificações. Ele é integral, então tem uma quantidade muito grande de fibra. Ele não tem nada de artificial. Então, assim, a hora que você vê os ingredientes, você vê que é uma opção bacana. Então, você tem que procurar o salgadinho que tem esses itens. Por isso que eu falei, hoje em dia no mercado, né, essa parte de alimentos mais naturais, eles estão crescendo bastante. Então, assim, é importante a gente procurar a melhor opção, né? Então, assim, não simplesmente tirar. Porque também não vai adiantar você mandar uma... Muitas vezes não adianta, né? Porque a criança ela vai se comparar com as outras. Exatamente. Criança é difícil. Exatamente. Então, por isso que, assim, a gente tem que pegar um alimento e transformar ele, né, no mais apetitoso possível e no mais bacana. Então, por exemplo, você vai mandar um lanchinho pra criança, vai mandar uma bisnaguinha, por exemplo. Tenta colocar a versão integral. De recheio, o que a criança gosta? Ela gosta de queijo, então tenta colocar, fazer uma pastinha de cottage com azeitona, fica super saboroso, em geral as crianças elas gostam muito. Fazer um patezinho de frango desfiado com ricota, uma coisa que atrai também, porque fica super saboroso. Então, assim, vai muito desse jogo de cintura que você tem que ter indo com a criança, né? Os biscoitos, vai mandar biscoito, então procura também uma opção melhor, entendeu? Aqui tem várias opções. Você colocou aqui, né? Isso. Esse. Bom, enquanto a gente tá aqui observando, Rafael vai dar um recado e a gente já volta, tá? Combinado. Final de mês chegando. Como tá seu bolso? Tá sem grana? Tá precisando pagar as contas? Olha só, hoje é o último dia para você ligar e concorrer ao prêmio de R$10 mil que sai amanhã na promoção Festa de Prêmios. Já imaginou R$10 mil no seu bolso já nesse final de semana? Você pode comprar a supermoto que você tanto sonha, pode reformar a sua casa, pagar suas dívidas, se ver livre dos juros, do cheque especial. Tanta coisa para fazer, não é? Então não perde tempo, vai ligar agora para o nosso portal de voz, número aparecendo no seu vídeo, 996450917, 996450917, opção número 1. E se você ligar agora, durante o programa, leva 10 vezes mais chances para aumentar as suas possibilidades de ganhar. Coisa boa, hein? Comemore o final de semana mais que especial com essa grana no bolso. É só participar. 996450917, opção número 1, é a promoção Festa de Prêmios, dando R$10 mil para você amanhã, para você aí de casa. E olha, com a mesma ligação, você concorre ao mega prêmio de R$50 mil que sai na próxima semana. Mas para isso, tem que ligar, telefone aparecendo no seu vídeo. Boa sorte. Maria Cândida, com você novamente. Então, continuamos aqui com a nossa lancheira dos nossos filhos, que sabemos que temos que ter cuidado e muitas vezes a gente meio que esquece. Então, o cuidado é, vamos no supermercado e vamos ver o que tem no salgadinho, o que tem, né? Vamos tentar ir pro lado do integral. Isso, tentar, na verdade, achar opções melhores. Então, uma coisa que é super importante é você sempre prestar atenção nos ingredientes. Em geral, a gente é muito habituado a olhar só caloria, né? Isso é uma coisa importante. Então, assim, olhar para os ingredientes, a gente sempre fala isso e realmente vale a pena. Olhar aquele alimento que tem aquele monte de coisa que você não sabe o que é, tipo, já não é bacana, entendeu? Então, sempre tentar realmente achar as opções, por exemplo, o suco, aquele que tem menos aditivo. Vai comprar, para um pão também isso vale, né? Você vai comprar um pão integral, tipo, dá uma olhada nos ingredientes, né? Ver o tanto de conservante que tem nesse pão, isso também é importante. E a mesma coisa para salgadinhos, para biscoitos. Esse daqui é um polvilho, né? Isso. Porque a gente pensa que não pode também, né? Mas pode. Isso, o biscoito de polvilho, ele acaba sim sendo uma alternativa interessante, tá? Esse aqui eu também trouxe, é uma versão mais bacana, porque ele é uma versão que não tem tanta gordura. Esse daqui ela não tem, mas tem as opções que tem linhaça no meio, do biscoito de polvilho. Então, assim, existem já opções melhores.
né? Então, assim, mas o biscoito de polvilho por si só até daria. A questão é que você tem que tomar um pouco de cuidado com a quantidade de gordura, tá? É bom também a variedade, né? Assim, você não Isso. mandar segunda, terça, quarta, todos os dias a mesma coisa. Exatamente. Até uma coisa que a gente falou da fruta e que é importante é que é isso, né? Muitas vezes no consultório, muitas crianças reclamam, falam, mas por que você não come fruta? Ah, porque a mãe manda maçã todo dia, é tão sem graça, eu não aguento mais maçã, né? Então, assim, às vezes a gente acha que tá voltando porque não come a fruta, mas a hora que você pergunta pra criança, viu, mas por que você não comeu? Você entende o porquê, né? Daí você fala, tá, mas então se eu te mandar qual fruta você come? Ah, então eu quero morango. Daí você manda o morango. E ela acaba comendo. Então, assim, é muito da relação. Por exemplo, a criança tem essa coisa com farinha integral, por exemplo, não quer nada que é integral. Tem criança que é assim. Então, aí você tenta criar isso. Então, tipo, tá, qual que é o recheio que você mais gosta, né? Então, você tenta deixar isso de uma forma mais atrativa para a criança, né? Então, assim, muito acontece também pela correria, né? A gente fala da criança, a criança não come, mas se você começa a conversar com a criança, você consegue programar um pouco melhor esse lanche, você vai ver que você acaba tendo um sucesso, né? Então, o que ela gosta, você tenta transformar numa opção melhor. Que nem aquela criança que gosta muito de bolo de chocolate. Manda bolo de chocolate para a criança, não tem problema. O problema é mandar aquele bolo de chocolate Todos que você os faz. dias. Não, e aquela versão que você faz cheia de óleo, com achocolatado. Assim, dá para você fazer um bolo super bacana, trocando a farinha por uma farinha melhor, por uma farinha integral. Dá para substituir o açúcar, né? Dá para usar uma quantidade menor de açúcar, dá para usar um outro tipo de açúcar mais bacana. Um açúcar mascavo, até um açúcar de coco, que eu acho que é super interessante também para criança. Açúcar de coco? É. Eu nunca vi É isso um daí. açúcar, ele é muito parecido com o açúcar mascavo, só que ele tem um índice glicêmico muito baixo, ou seja, ele não dá um pico tão alto de insulina. Então, ele não cria aquela dependência por açúcar. Então, assim, é muito bacana, ele é super indicado para criança, tipo, é um pouquinho difícil de achar, mas é uma opção ótima. Então, assim, você pode trocar esse açúcar, você pode, ao invés de colocar o achocolatado, colocar o cacau em pó. Se a criança quer uma caldinha de chocolate, você consegue. Então, assim, tudo, né, a gente consegue ajustar. É importante a gente criar esse hábito, principalmente enquanto a criança não vai para uma escola que tem pão de queijo, Sim. cachorro-quente, Exatamente. hambúrguer, porque daí ela vai Exatamente. comprar o lanche. Isso, Aí você não isso, pode controlar mais. E né? uma coisa que eu também acho sempre bacana falar é que, assim, eu acho interessante, né, foi aquilo que eu falei, incentivar os alimentos saudáveis, mas também não restringir. Porque quando você restringe, não, você não pode comer brigadeiro de jeito nenhum, vira aquela coisa do proibido, e a hora que a criança comer, ela vai acabar achando que aquilo é a melhor coisa. E também eu sempre falo da supervalorização que os pais acabam fazendo com as crianças. Então, por exemplo, ó, se você comer a fruta, no final de semana eu te levo pra comer um lanche, tipo, naquele lugar que você gosta, entendeu? Então, você começa a criar aquela coisa de que aquele lanche do final de semana é a melhor coisa do mundo. Então, isso também é importante, não criar essa supervalorização, entendeu? Ah, vai comer um brigadeiro? Toma, come um brigadeiro. Tipo, né? Não precisa fazer aquela coisa de que, nossa, é um brigadeiro, que delícia, vai adorar, ela vai gostar muito. Então, dá um brigadeiro como se fosse uma coisa normal. E mantenha a regra em casa, porque você não vai conseguir controlar sempre, né? Então, assim, a regra sendo boa, a criança, ela começa a ter o hábito de que aquilo vai ser bom pra ela, entendeu? Você indica levar a criança numa nutricionista? Eu acho que, na verdade, assim, não por eu ser nutricionista, mas eu acho que é muito bacana, sabe? Porque não só para criança, eu acho que para todo mundo, né? Porque a gente vive uma fase hoje onde a gente tem uma influência muito grande da mídia, né? Então, assim, tem muita gente que chega no consultório achando que tá fazendo tudo certo. E às vezes ela tá fazendo, né? Dentro daquilo que ela conhece. Só que ela não tá fazendo o ideal para ela. Né? E a mesma coisa a criança. O que a gente vê mais de criança, que eu vejo na prática, é que a criança, ela não, em geral a gente sabe que acontece isso, né? Ela não ouve a mãe. Tipo, a mãe pode falar o que for, pode fazer o arroz integral, ela não vai ouvir. Aí a hora que uma pessoa de fora, né, chega e fala, explica pra ela, e começa a mostrar, ela começa a entender. E às vezes a criança, ela simplesmente precisa desse ajuste, né? Precisa ajustar a quantidade. Eu tô te perguntando isso porque eu ouvi de uma amiguinha da minha filha falando que uma outra amiguinha tá com uma nutricionista e ela falou assim, não, ela tá aprendendo a comer, ela inclusive tá cozinhando algumas coisas, ela tem 8 anos. Sim. Eu falei, nossa, como as coisas estão avançadas exatamente, hoje em exatamente. dia, né? E parece que a menina tá indo bem. Eu falei, nossa, que...
Mas eu acho que vale muito a pena. Porque não por ser nutricionista, mas realmente eu acho, porque hoje em dia a gente está vivendo uma fase que os hábitos eles estão muito bagunçados. E a criança, ela começa a desenvolver hábitos saudáveis na infância. A gente vê isso quando a pessoa é mais velha, né? Tipo, ela não come um monte de coisa porque nunca foi incentivada. Ou até a mãe falava, come, fazia, mas ela não comia. E esse contato mais próximo com o alimento, então aquilo da criança tá na cozinha, por exemplo, vai preparar a lancheira, coloca a criança junto, ó, corta a fruta aqui pra mim, o que você quer? Quer colocar um pouquinho de mel na fruta? Quer polvilhar um pouquinho de canela em cima da banana? Tipo, esse contato mais próximo, ele vai ajudando bastante, né? É verdade. E a criança vai entendendo por que ela vai comer uma fruta, por que é bom pra ela, qual que é a diferença dela tomar um suco desse que não tem nada de aditivo, de tomar um refrigerante, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, né? E como a gente vive uma fase que a gente tem uma influência muito grande da mídia, né, é importantíssima a criança desenvolver esses hábitos desde cedo. Eu vejo, assim como quando passa uma propaganda na televisão, ela fala, ai, que vontade, minha filha, que vontade de, não sei, de comer aquela coisa. É assim, é na hora que passa, a criança já quer aquilo. Sim. E é por isso que eu acho, né, ela pode comer, né, só que ela não precisa, a gente não precisa criar toda essa, tipo, então tá com vontade, então come, pronto, matou a vontade, ok. Mas isso não é muito bom por causa disso, 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 e isso é bom por causa disso, disso, disso. Isso que é importante. Muito obrigada. Obrigada a você. Sucesso com o bebê. Um prazer, obrigada. Muito obrigada por todas as opções que você trouxe pra gente. Acho que a gente, assim, as pessoas gostaram bastante. Inclusive, eu desmistificou algumas coisas que eu tinha. Salgadinho, polvilho, essas coisas. Isso. Muito obrigada. Que ótimo. E as Obrigada pessoas a você. que, de repente, quiserem ver de novo essa gravação, pode entrar no nosso Facebook, facebook.com/programa Tudo Posse, e eu ver a nossa entrevista tudo de novo. Rafael. Hora de notícia e olha, vem greve por aí. Sindicatos de bancários em todo o país realizaram assembleias na noite desta quinta-feira e rejeitaram de forma maciça a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos e decretaram greve por tempo indeterminado já a partir da próxima terça-feira, dia 30. Os funcionários dos bancos públicos também rejeitaram as propostas feitas pelas instituições para as pautas de reivindicações específicas e também vão paralisar as atividades em conjunto com os trabalhadores dos bancos privados. Agora, os bancários vão fazer ainda novas assembleias na próxima segunda-feira. A gente só espera, né, que uma decisão, uma definição sobre esses percentuais seja tomada de forma rápida, por favor, porque das últimas vezes que as greves aconteceram, que os bancários entraram em greves, cerca de 30 dias em média foi a duração. E quem sofre, com certeza, além dos próprios trabalhadores, somos nós, consumidores, que precisamos desses serviços. Agora, mudando de assunto, nós vamos falar de saúde, falar de ebola. Na Libéria, 2 pacientes declaradas mortas pelo ebola foram flagradas vivas, como se tivessem ressuscitado. Elas estariam vivendo entre os moradores de 2 comunidades diferentes no condado de Nimba. As informações são de um jornal que cobre ali a região, o jornal Mirror, e segundo a publicação, os moradores locais apresentaram pânico e medo. Eles acreditam que as 2 mulheres, uma com 40 e outra com 60 anos, voltaram a viver após a morte com o ebola. A ciência tem que explicar isso. As mulheres estavam prestes a serem enterradas quando voltaram a respirar. Agora, falando seriamente sobre o ebola, né, a OMS disse que 2.917 pessoas morreram de ebola, entre 6.263 casos, isso em 5 países do oeste africano afetados pela doença. Esses dados são até agora do dia 21 de setembro. Comparado ao número atualizado anterior da OMS, os últimos dados mostraram mais 99 mortes na Libéria desde o dia 17 de setembro. A proporção de casos que ocorreram nos últimos 21 dias, o período de incubação do vírus, também caiu em todos os 3 países, sugerindo que a difusão da doença pode estar desacelerando. Enfim, uma boa notícia nessa situação. Vamos acompanhar uma reportagem agora e vocês vão ver que um vídeo que está rolando na internet mostra 4 mulheres comuns que foram convidadas para posar para fotógrafos profissionais. Isso com o objetivo de transformá-las em modelos de capa de revista. Porém, as imagens dessas futuras modelos foram tratadas no Photoshop e a mudança gerou polêmica. Afinal, até que ponto é saudável o uso de programas que melhoram a aparência? Vamos ver. Quem nunca desejou ser tão linda quanto uma modelo? Pele, boca, olhos, cabelos, tudo perfeito. Como isso é possível? Aliás, será que é possível?
Um vídeo na internet levanta mais uma vez essa polêmica. 4 mulheres comuns foram convidadas a posar para fotógrafos profissionais. O objetivo era transformá-las em modelos de capa de revista. Depois, as imagens foram tratadas no Photoshop. Elas ganharam tamanho, peso e rostos bem diferentes. Até a cor da pele foi alterada. Quando as mulheres viram o resultado, veio a surpresa. Elas não gostaram das fotos. Acharam as imagens muito distantes da realidade. Uma pessoa normal ver sua identidade mudar tanto é chocante. Assim é como eu sempre quis me ver, mas agora que estou vendo, estou pensando, por que eu sempre quis ser assim? Eu gosto das minhas sardas, são minha marca registrada. Eu nem sei quem é essa da foto. Essa outra mulher resumiu. Quando você tem alguém te maquiando, fazendo o seu cabelo, dizendo como seu corpo deve ficar e corrigindo as imperfeições no computador, sobra muito pouco de você. Nós convidamos 2 mulheres comuns para passar pelo mesmo processo. Célia e Priscila vão virar capa de revista. O que será que vão achar do resultado, hein? Primeiro a maquiagem. Depois, os cabelos. O Fausto é fotógrafo de publicidade e moda. Junto com as nossas modelos, escolheu uma capa de revista de verdade como referência. As fotos foram tiradas num estúdio profissional. No computador, as imagens foram tratadas, as imperfeições corrigidas. Rosto, pescoço, braços, silhueta. Chegou a hora. A Célia e a Priscila vão se ver como modelos. Olha! Pois é. Gostou? Elas gostaram porque o Fausto teve o cuidado de não exagerar nos retoques. Segundo ele, essa é uma exigência de muitas modelos profissionais. Quando muda demais, realmente, de repente ela nem se reconhece na imagem, acho que aí é o problema. Com certeza tem. Você acha Exagero, que tem? eu acho que tem. Até porque algumas pessoas a gente acaba até vendo pessoalmente, então você faz um comparativo do que você viu na revista com a pessoa que você se deparou ali, frente a frente. Muda a pessoa de uma forma que não fica real. É como diz essa mulher no vídeo feito nos Estados Unidos. Quando você vê as revistas, as modelos, pensa, eu queria ser assim. Mas quem é assim de verdade? Maria Cândida, os comentários de uma mulher. Não, é a crise de identidade, né? As pessoas querem ser como essas modelos e ficam se matando de raiva de não ser e fazendo dieta e colocando cremes e tudo, mas não existe isso. Perfeição não existe pra ninguém. E aí vai no Photoshop, transforma, cria uma pessoa que na verdade não existe. Não existe. Tem limite pra tudo, né? Tem limite pra tudo, até pra beleza, né? Até pra beleza. Que bom que ninguém é perfeito, né? Bom, no próximo bloco nós vamos bater um papo com um cantor que embalou gerações à frente de uma das bandas de grande sucesso da década de 90 e hoje faz carreira na música gospel, Evandro Soares. Daqui a pouquinho.